dia a todos. Bom dia. Bem-vindos, irmãos e irmãs, ao nosso encontro para celebrar esta Eucaristia, a festa da Ascensão do Senhor. Ele sobe ao céu e nos encarrega de continuar fazendo na história o seu caminho, o caminho do anúncio do Evangelho e da construção do seu reino, através de novas relações mais justas, humanas e fraternas. E também hoje, de modo muito especial, colocamos no altar do Senhor, com o coração agradecido, a presença das mães, aquelas que nos dão a alegria da sua presença e aquelas que, tendo cumprido a sua missão, já estão junto de Deus, gozando das alegrias eternas. E assim, irmãos e irmãs, iniciemos esta Eucaristia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito sejais, Deus da misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo e por esta luz, símbolo da presença do ressuscitado e do vosso imenso amor por nós. Irmãos e irmãs, o Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama à conversão. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Meus irmãos e minhas irmãs, celebramos a festa da Ascensão do Senhor. Jesus sobe ao céu. Nesta festa, para que compreendamos melhor aquilo que estamos celebrando e a sua importância, é bom recordar outra festa que celebramos o mistério da encarnação, a festa do Natal. Jesus, de condição divina, lembra São Paulo, esvazia-se da sua divindade e assume a nossa humanidade. Vem ao mundo para viver como nós, próximo de nós, igual a nós em tudo menos o pecado, para tornar o conhecimento e a vivência de Deus uma intimidade para nós. E aquilo que Jesus assume, Ele não abandona. Ele se torna um Deus conosco. E quando, depois de cumprida a sua missão, entregar a sua vida na cruz, morrer por amor, ressuscitou, está vivo, agora sobe ao céu. É elevado ao céu. Ao toque da trombeta, como nós cantamos, o Senhor subiu. E Ele carrega junto com Ele a humanidade que Ele assumiu. Ele coloca junto de Deus, com Ele, à direita do Pai, a humanidade redimida na força do seu amor. Todos nós, unidos a Jesus pela força do nosso batismo. Meus irmãos, para lembrar
que nós somos chamados ao céu. O destino da nossa vida, o céu. O desfecho feliz da nossa existência em Deus. Que alegria! Porém o Senhor, ao subir ao céu, Ele nos encarrega de continuar a missão. E Ele vai lembrar agora, vocês na força do Espírito Santo que receberam, vão pelo mundo inteiro anunciar o Evangelho. Pregar o Evangelho a toda pessoa. Falar da boa notícia de Deus. Deus tem um plano de amor. Deus faz acontecer na nossa história o novo. O seu projeto se manifesta na força do amor que nós devemos viver, na fraternidade que nós vamos construindo, na justiça que vai permeando todas as nossas relações e na solidariedade que nós procuramos manifestar diante dos irmãos e irmãs mais necessitados, onde aprendemos a partilhar com todos o pouco que temos. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus, Ele vai lembrar que nós continuamos na história aquilo que Ele começou. A caminhada de Jesus aqui, fisicamente, termina e começa a nossa missão. Jesus sobe ao céu, a igreja começa a sua missão e vai realizar tudo isso na força do Espírito Santo que nos acompanha. A ascensão, meus irmãos e minhas irmãs, é uma maneira de morrer aos olhos e nascer ao coração. Nós não enxergamos mais Jesus com estes olhos, mas enxergamos Jesus com os olhos do coração, os olhos da fé. Jesus se retira fisicamente desse mundo para se tornar presente aos olhos da fé e iluminar todos os que o Espírito Santo, o Espírito do ressuscitado, habita em nós, os batizados. Santo Agostinho lembra para nós: Cristo não deixou o céu quando desceu até nós, nem nos deixou quando subiu ao céu. Ele continua conosco e continua na força do Espírito Santo. Que nós, meus irmãos, convidados pelo Senhor a assumir a missão, saibamos dar continuidade naquilo que Ele fez entre nós, expulsando o mal, expulsando do nosso meio o demônio. O demônio é aquilo que se coloca no contrário do projeto de Deus, ações que destroem a vida, que prejudicam as pessoas. O demônio, esse espírito do mal, não pode ser cultivado, não pode ser acarinhado, tem que ser eliminado. Falar novas línguas, comunicar no amor, falar a língua do Espírito que une, que ama, que se doa, que perdoa. É a linguagem do Espírito e não a linguagem do mundo. É esta linguagem que nós temos que falar. Não é aprender o significado de outras línguas, línguas que ninguém entende, mas é falar a partir de Deus, do amor, comunicar no Espírito.
curar os doentes, cuidar da vida. Cuidar da vida, para que todos tenham mais vida. É o projeto de Deus, evitando que a vida seja prejudicada e enfrentar os obstáculos que se colocam à nossa frente. Venenos e serpentes. Quantos obstáculos, quantas coisas geradas pela maldade. Meus irmãos, depois de Jesus ser elevado ao céu, os discípulos partiram e pregaram por toda parte. É o que nós continuamos fazendo. A adesão a Jesus é confirmada pelo batismo, alegria da nossa vida, garantia da nossa salvação. Assim, a história de Jesus continua na vivência e no testemunho da comunidade. O fim do caminho de Jesus se constitui no início do caminho da igreja, na missão. As pessoas que conviveram mais próximas de Jesus aprenderam a escutar a sua palavra e, impulsionadas pelo Espírito Santo, continuam a sua missão. É assim que nós evangelizamos. Não evangelizamos por nós mesmos, mas pelo Espírito que nos conduz. Ele é aquele que nos prepara, nos capacita para exercer esta tarefa tão importante que nos foi confiada. Ninguém pode ficar parado olhando para o céu, porque a vida pede passagem, a vida continua, e os cristãos da igreja não podem ficar à margem, não podem ficar olhando para o céu. Temos que olhar para a terra, onde estão os conflitos, os desafios, onde nós devemos evangelizar. Lembram quando Jesus subiu a montanha do Tabor? Depois daquela experiência, os discípulos disseram: ah, Senhor, tão bom ficar aqui. Jesus fala: não, é bom ficar aqui, precisamos de Tabor, precisamos da convivência, da alegria, da oração, da Eucaristia, precisamos, mas também precisamos pisar o chão da vida, porque é ali que a missão é desenvolvida, é ali que o Evangelho precisa ser anunciado, é na vida que os valores do Evangelho precisam ser tecidos, construídos. Então, não podemos ficar olhando para o céu, senão os anjos vêm nos acordar. Por que vocês estão aí olhando para cima? Não receberam a tarefa? Vão. É preciso evangelizar, tornar o evangelho presente na vida das pessoas. E meus irmãos e minhas irmãs, sejamos os comunicadores da verdade e da paz. Hoje é o dia da comunicação. Comuniquemos o amor, comuniquemos a verdade, a paz. O que o mundo quer, mas não se compromete. O mundo quer amor, mas amor não se compra nas bancas. O mundo quer verdade, verdade nos compromete. Hoje nós vemos tanta mentira, mentiras sendo construídas, e não é aquela mentirinha que a criança conta para a mãe com medo de levar uma reprimenda. Mentiras comprometedoras, mentiras que derrubam o governo, mentiras que prejudicam as pessoas, mentiras que destroem a vida, construídas na maldade de corações
apodrecidos pelo ódio, pela vingança. Mentiras, fruto do demônio, do Satanás, que precisa ser eliminado. Verdade que nos liberta. Sejamos, meus irmãos, construtores da paz, da bênção de Deus que se concretiza na força do Espírito, evangelizar, construir a verdade, a paz, o amor, não o contrário. Peçamos ao Senhor que torne cada um de nós discípulo consciente